Muito bem, bem-vindos mais uma vez à aula 2, na qual eu vou continuar falando sobre os edifícios industriais em aço. Na aula passada, eu apresentei a vocês a partir de onde nós vamos conceber as estruturas metálicas para esses edifícios, que basicamente é a partir de um projeto mecânico. E eu apresentei então todo um projeto mecânico que a gente recebe com as informações básicas de posição de equipamento, layout dos equipamentos, layout da estrutura, distância entre eixos, carregamento dos equipamentos, vazios, cheios. No caso que eu apresentei, nós tínhamos silos de bauxita, peso dos silos cheios, peso dos silos vazios, porque o silo cheio é uma sobrecarga, o silo vazio é uma ação permanente. A posição das sapatas desse silo que vão apoiar na nossa estrutura metálica, interferência com instalações, com tubulações, necessitando, de repente, de vigas de transição, necessitando alterar posições de contraventamento e assim por diante. Bom, basicamente, então, foi visto como é que esses equipamentos vão ser locados na nossa estrutura, como é que eles vão carregar as nossas estruturas, além desse carregamento permanente, dessa carga, dessa sobrecarga de utilização dos equipamentos. Há a sobrecarga nos pisos, sobrecarga das pessoas de operação, sobrecarga das pessoas e ferramental para manutenção, e, além disso, existe a ação devida ao vento, que são ações horizontais. Muito bem. Então, a partir daqui, eu peguei e apresentei como essa estrutura ela foi projetada. Então, aqui tem uma imagem 3D com um dos silos dentro dessa estrutura. Aqui está o esquema tridimensional de fechamentos e cobertura. E aqui a posição das escadas. O que, para nós chegarmos nesse produto, nós precisamos desenvolver o projeto estrutural. Deixa eu compartilhar minha tela a partir de agora. Então, nós precisamos desenvolver os desenhos de projeto estrutural. Esses projetos serão baseados nos cálculos que nós vamos fazer, com base na aplicação daquelas cargas permanentes, sobrecargas e vento, a combinação delas. Nós vamos determinar os esforços atuantes na estrutura e nós vamos determinar os deslocamentos, as deformações dessas barras, e ela tem que ter, essa estrutura, durabilidade, tem que prover um caminho para que essas ações vão até as fundações, que são consideradas como pontos fixos, e tenham limitação de deformação. Então, nós precisamos fazer contenção lateral delas. E aí, depois desses cálculos, nós vamos desenvolver um projeto estrutural como este, dos fechamentos, das escadas e, finalmente, da obra efetivamente sendo montada, né? Aqui uma fase intermediária e aqui ela totalmente montada, com os silos internos montados, com os equipamentos colocados internamente, já fazendo o fechamento lateral. Só que antes disso, vem efetivamente aquilo que
o engenheiro deve fazer. É o lançamento da estrutura. O cálculo, ele se torna um cálculo muito automatizado. O segredo de uma boa estrutura está no lançamento dos elementos estruturais. E é isso que eu sempre alerto, eu bato a tecla. E é isso que eu vou começar a falar a partir de agora. Como é que nós fazemos o lançamento dos elementos estruturais numa estrutura como essa, por exemplo? Muito bem. Primeira coisa, eu vou buscar posicionar os pilares. E eu sigo, em geral, o seguinte roteiro. Primeiro, eu vou locar os pilares de canto. Em geral, os pilares de canto, eles não têm muito segredo para serem locados, eles não têm muitas interferências. A gente já consegue locar os pilares dos cantos da estrutura. Legal. Depois disso, para continuar a posicionar os pilares, e eu acho que vocês devem seguir esse roteiro nos projetos, porque em geral ele funciona, eu vou buscar as áreas comuns aos pavimentos. Então, entre um pavimento e o outro, aonde eu tenho as escadas, eu tenho os elevadores. Esses elevadores, em geral, eles vão de baixo até o topo da estrutura. Ou seja, eu já começo a definir posição de pilares que são comuns a estes pavimentos. Então, todo pilar que eu posso chegar da cobertura até embaixo, eu já começo a alocar. Eu começo pelos pilares que estão próximos de escadas e núcleos de elevadores. Eu vou para os pilares extremos, os pilares externos, restando ao final para alocar pilares internos. Nem todos os pilares, e nem todos os pilares poderão vir de cima até embaixo. Então, aí eu já tenho a noção de quais pilares eu vou precisar começar a interromper, e se eu interrompo o pilar, o que é que eu vou precisar? De vigas de transição. Então, eu já começo a pensar como será essa viga de transição para a interrupção dos pilares. Mas, basicamente, esse roteiro de cálculo, de posicionamento, vocês podem adotar para todos os projetos de edifícios industriais, porque, em geral, ele dá certo. Tá? Quanto mais pavimentos esses edifícios industriais tiverem, mais interferência nós vamos provavelmente ter. Então, é muito importante a compatibilização em camadas dos vários níveis de pavimento para definir efetivamente os pilares que vão até embaixo. Tá? E, ao final desse posicionamento, começarmos a nos preocupar com vigas de transição que serão necessárias. A altura dela vai ser muito importante para ver se não interfere com passagem de tubulação, se não interfere com operação, se não interfere com equipamento. E hoje, a metodologia BIM, que permite trabalharmos em 3 dimensões e juntarmos layers, não só da estrutura, como dos projetos mecânicos, ele facilita bastante o nosso trabalho de lançamento. Tá? Muito bem. O lançamento dos pilares, eles devem ser em função do seu carregamento, dos esforços principais que eles vão receber e da sua função efetivamente. Né? Qual é a função do pilar? Ele vai formar painéis verticais junto com as vigas. Né? Então eu vou subir os pilares e, em geral, sempre que possível, ligando um pilar ao outro numa direção e na outra direção,
eu vou formar painéis verticais junto com as vigas. Eu não estou dizendo ainda se essas vigas serão articuladas ou engastadas. Ainda não estou me preocupando com isso. Mas a partir do momento que eu começo a lançar pilar, eu já tenho que começar junto a pensar se esta viga vai travar o pilar lateralmente numa direção e na outra direção, ortogonal. Por quê? Porque além de lançar o pilar, eu vou ter que saber qual o sentido de inércia desse pilar que eu vou lançar. Então, se eu pegar aqui uma planta, eu vou precisar definir se os meus pilares terão esse sentido de inércia ou se eles terão esse sentido de inércia. Então, como é que eu começo a pensar nisso? Bom, eu preciso começar a pensar se tem viga chegando nele. Eu preciso começar a pensar se há possibilidade de contraventamento desses pilares, porque quanto mais contraventamentos, mais ligações articuladas eu posso fazer. Então, neste sentido, eu poderei colocar a menor inércia do meu pilar. Em compensação, quanto menos vigas eu tiver, quanto menos contraventamentos eu tiver, maior a inércia necessária desse pilar. Estão entendendo o que eu estou falando? A gente tem que pensar sempre em 3 dimensões. Estou lançando pilar, mas eu tenho que pensar em viga e contraventamento ao mesmo tempo. Eu tenho que entender que esses pilares eles vão receber as ações dos andares superiores e das vigas daquele mesmo nível que a gente está analisando. E qual é a principal função? Levar todos esses carregamentos até a fundação. Que carregamento primordialmente? Primordialmente, os carregamentos verticais, as ações permanentes, as sobrecargas de utilização. Então ele não transfere ação vertical? Calma. Nós não vamos fazer com que todos os pilares transfiram as ações horizontais para as fundações. Por quê? Porque esses pilares específicos que transferem as ações horizontais para as fundações farão parte de um elemento específico que nós vamos chamar de painéis de contenção lateral. E os painéis de contenção lateral são painéis que têm maior custo. Então eu tenho que reduzir o número de pilares que fazem parte desses painéis de contenção lateral. Eu tenho que buscar o máximo de ligações articuladas que fazem parte de toda essa estrutura, porque quanto mais ligações engastadas eu tiver, mais cara será essa estrutura. Vou gastar mais material e vou ter mais mão de obra. Muito bem. Então, a função é formar painéis com as vigas, participar, alguns deles, dos painéis laterais, mas principalmente receber as ações e levá-las até as fundações. Quais são os carregamentos que atuam nos pilares? O seu peso próprio, o peso dos elementos de vedação, se houver, o peso dos andares superiores e a reação das vigas que chegam nele. E esses pilares, eles vão receber quais esforços? Principalmente força normal e momento fletor. E aí vai uma recomendação bastante importante. Toda vez que eu colocar a maioria dos pilares apenas para receber os esforços normais, eu estarei buscando uma estrutura economicamente viável. Toda vez que eu tiver pilares com força normal e momento fletor, significa que esses pilares estão participando da contenção lateral da estrutura.
não só recebendo as ações verticais, mas também recebendo ações horizontais, o que gera momento fletor, né? Ou ainda, eles podem estar recebendo um binário, trabalhando em pares, também trabalhando para transmitir as ações horizontais para as fundações, ao invés de trabalhar com momento fletor, trabalha com binário, e dessa forma eles deverão, mais uma vez, ter uma maior capacidade de transmissão porque estão recebendo as ações horizontais. Fazem parte dos painéis de contraventamento ou painéis de contenção lateral. Nós podemos usar os dois nomes. Painéis de contraventamento genérico não quer dizer que são painéis em X. Contraventamento é o sinônimo de painéis de contenção lateral. Então nós temos basicamente esses dois tipos de pilares. O pilar que não faz parte do painel de contraventamento, ele trabalha sozinho e só recebe carga vertical. E os pilares que fazem parte dos painéis de contenção lateral ou dos painéis de contraventamento e que fazem parte, então, do sistema que leva a ação horizontal até a fundação. Nós podemos ver aqui um exemplo em que nós temos apenas vigas ligadas aos pilares. Então, olha, nós temos pilares aqui e vigas ligadas a esses pilares. Vocês podem perceber que essas vigas são vigas bastante esbeltas. Isso quer dizer que, analisando essa estrutura, fazendo uma análise superficial visual, essas vigas não estão engastadas nos pilares. Ou seja, esses pilares, sozinhos, não resistiriam com toda essa altura às ações laterais. Isso significa que esses pilares não fazem parte de um sistema de contraventamento ou de um sistema de contenção lateral. O sistema de contenção lateral deve estar do outro lado, deve estar internamente, deve estar numa outra fachada. Mas a característica principal dos pilares que não fazem parte do sistema de contenção lateral é que as vigas que chegam nele, em geral, são articuladas e elas são bastante esbeltas. Ah, quer dizer que se eu tenho uma viga de 1 metro, 1,20 m, 2 metros, ela está transmitindo um momento fletor? Não. Ela pode estar tendo um carregamento muito grande, leva as reações para os pilares. Mas se ela estiver articulada, esse pilar não fará parte do sistema de contenção lateral. Entendido? Tudo bem? E o sistema de piso? Bom, para definir o sistema de piso, eu preciso de 3 informações básicas. Primeiro, posição dos equipamentos, que a gente já viu que vem do projeto mecânico. Segundo, definir o tipo de piso, se vai ser um piso em chapa xadrez, se vai ser um piso em chapa expandida, se vai ser um piso em grade, ou se vai ser um piso em concreto. Terceiro, eu preciso entender se haverá vazios e tem um quarto, 4 aspectos. Qual é a sobrecarga de utilização? É que a sobrecarga de utilização já vai me definir o tipo de piso e esse tipo de piso já vai definir o espaçamento entre as vigas, tá? Então vamos lá. O piso em chapa xadrez ele é muito comum nos edifícios industriais. Basicamente, essa chapa xadrez você vai encontrá-la em aço comercial, SAE 1010 ou 1020. Mas você ainda pode fazer com que esta chapa xadrez trabalhe em algum sistema de contenção
do piso, ou um sistema de contenção da viga de rolamento. Isso é muito comum a gente fazer. Por exemplo, vamos supor que eu tenha... deixa eu colocar uma outra cor aqui. Vamos supor que eu tenha uma viga de rolamento aqui. Então, em cima da viga de rolamento, eu tenho o trilho. Em geral, quando a gente tem viga de rolamento, a gente precisa ter uma passarela de manutenção. Essa passarela de manutenção, ela vai ter por volta de 80 centímetros. Então, o que eu faço? Eu posso colocar uma chapa xadrez aqui, apoiada numa viga lateral. Então, aqui eu posso ter uma coluna treliçada. Aqui sobe a baioneta, que vai pegar a cobertura lá em cima. Essa viga chega na baioneta e aqui eu coloco uma chapa xadrez. Ora, nós sabemos que eu preciso fazer a contenção lateral desta mesa superior aqui, olha, da viga de rolamento. Por quê? Porque ela vai estar comprimida. Então, existem duas formas de eu fazer a contenção. Eu posso fazer um treliçado horizontal aqui, diagonais e montantes. Mas por que eu vou fazer isso se eu tenho a necessidade de um passadiço e eu posso usar a chapa xadrez para fazer esse passadiço? Eu soldo essa chapa xadrez aqui, eu soldo essa chapa xadrez aqui, e a partir de agora eu tenho uma viga horizontal formada, vou pintar de vermelho aqui, extremamente resistente à ação lateral, formada por um T, porque uma parcela da alma da viga de rolamento trabalha, pela chapa xadrez e por esse perfilzinho U que eu coloquei aqui, que poderia ser um I, etc e tal. Então, olha, este elemento vermelho, ele vai resistir a toda e qualquer ação horizontal da ponte rolante e vai servir como um elemento de contenção lateral da viga de rolamento. Ora, mas se ele é um elemento estrutural, então eu não posso utilizar um aço comercial, um aço SAE 1010 ou um aço SAE 1020. Aí eu preciso encomendar chapas xadrez em aço, por exemplo, a STM A36, que é um aço estrutural. Então, a partir daí, ela serve como um elemento de piso, de passarela, mas também servirá como um elemento estrutural de contenção lateral da viga de rolamento. Então, atenção para estas situações que são muito comuns quando a gente vai dimensionar edifícios industriais. Em contrapartida, quando a gente vai usar chapa xadrez, ela não tem essa função, porque ela não terá a rigidez suficiente de uma chapa plana como a chapa xadrez. Quando você tem grade, e em geral essas grades são galvanizadas, ela só tem a função de piso, só piso, tá? E em função do tipo de piso, a chapa xadrez, ela varia de espessuras de 3/16, 1/4 até 3/8. Essas são as bitolas 5/16 e 3/8. São 4 bitolas basicamente comerciais que a gente encontra por aí. Essa espessura ela é muito pequena, então a rigidez fora do seu plano ela é muito baixa. Compara, por exemplo, com a rigidez da grade de piso. A rigidez da grade de piso, nós temos chapas verticais formando uma grelha, então ela tem uma rigidez muito grande. Isso quer dizer que, se eu estou usando chapa xadrez no meu piso, eu terei um espaçamento entre vigas
menor do que se eu estiver usando uma grade de piso que permite um espaçamento maior. Além do tipo de chapa, do tipo de piso, eu também, esse espaçamento e o dimensionamento da chapa de piso serão função da sobrecarga de utilização que elas devem resistir. Quanto maior a sobrecarga, menor a distância entre vigas, tá? Muito bem. E no piso nós podemos utilizar tanto vigas de alma cheia quanto vigas treliçadas. As vigas treliçadas, elas têm a desvantagem de serem mais altas, tomarem mais espaço na altura do pavimento, enquanto as vigas de alma cheia, elas têm uma altura menor do que as treliçadas. Entretanto, as vigas treliçadas permitem a passagem de tubulação por entre as suas diagonais. No caso das vigas de alma cheia, dependendo da altura, eu tenho que fazer furações na sua alma, ou então eu vou ter uma zona de serviço abaixo dela que, de repente, pode tomar a mesma altura que uma viga treliçada tomaria no pavimento. Então é uma análise que deve ser feita. A viga treliçada, ela será mais leve do que a viga de alma cheia, entretanto, a viga treliçada terá um maior volume de serviços de fábrica do que a viga de alma cheia. Isso implica custo, isso implica no processo fabril do produtor da estrutura metálica. Então, não adianta vocês fazerem só o projeto se esquecendo de quem vai fabricar. Vocês têm que ter em mente e buscar, mesmo antes da contratação com o seu cliente, que tipo de fábrica eles pretendem contratar. Pequeno porte, médio porte, grande porte, elas estão automatizadas, não estão automatizadas, já tem uma lista avançada de quem vai participar da concorrência, para que você também dirija o seu projeto e, lembrando o que eu disse na aula passada, você una a economia e segurança no seu projeto. E, em função de tudo isso, nós podemos ter vários tipos de... Deixa eu ver se eu estava na frente. Não estava na frente, né? Não. Nós podemos ter vários tipos de arranjo das vigas. Nós podemos ter arranjos com quadros longitudinais, arranjos com quadros transversais, a combinação deles. Podemos ter vigas nas duas direções. Não se atenham a isso. Lógico, quanto mais padronizado for o vigamento do meu piso industrial, maior será a minha produtividade. Então, se eu tentar buscar sempre uma padronização de espaçamento entre vigas, uma padronização de direção das vigas, da maior quantidade de viga possível, mais produtivo será a minha fabricação e, consequentemente, mais econômica será a minha produção. Algumas recomendações quando a gente trata de vigas. Lembra que eu disse que essas vigas poderão participar dos painéis de contenção lateral e participar da estabilidade global da estrutura? Então, algumas dessas vigas poderão ter a necessidade de formar pórticos ou treliças verticais com as minhas colunas. Então, quando é que eu vou optar por um caso ou outro? Eu já tenho que começar a ter na minha cabeça como será esses painéis de contenção lateral a partir do momento que eu comecei a lançar pilar e agora eu já estou avançando, lançando as vigas e já tenho que ter isso na minha cabeça. Por quê? Vamos supor que eu tenha uma coluna aqui
uma coluna aqui, uma coluna aqui, uma outra coluna aqui. E vou colocar mais uma linha de coluna aqui. Uma aqui e outra aqui. Vejam que nesse caso eu coloquei a maior inércia das colunas neste plano de cá. Isto só deve ocorrer se eu não puder colocar contraventamentos nesse plano. Então, se eu não posso colocar contraventamentos nesse plano, e eu só posso colocar contraventamentos nesses planos aqui, significa que eu vou ter que pegar e aporticar a minha viga na coluna. Ora, se eu vou aporticar a minha viga na coluna, eu quero que o meu pórtico tenha no seu plano a maior inércia da coluna para receber um momento fletor. E neste plano aqui, em que eu vou poder articular as vigas, eu não vou transmitir momento fletor, porque eu posso colocar contraventamentos, eu jogo a menor inércia da minha coluna. Agora, vamos supor uma outra situação. Eu não posso colocar contraventamento em nenhum desses planos. Eu não posso colocar o contraventamento neste plano horizontal e em nenhum desses planos verticais. Isso significa que se eu lançar as colunas deste jeito, eu estarei lançando essas colunas de uma forma errada. Por quê? Ora, se nas duas direções eu vou ter que aporticar, eu vou fazer com que essas minhas colunas estejam com a menor inércia no plano que tem o maior número de colunas. Por quê? Porque daí eu faço a redistribuição do momento no maior número de pórticos, no maior número de colunas. No outro sentido, como eu só vou ter duas colunas, eu vou precisar de um pórtico mais rígido, porque cada pórtico vai ter que se virar sozinho. Então, eu vou engastar as vigas na maior inércia desses pórticos. Eu vou ter que engastar aqui também? Vai. Eu só engasto vigas em colunas na menor inércia como última alternativa. Mas, para reduzir o momento fletor que eu vou transmitir para cada uma das colunas, aonde eu tenho o maior número de colunas, eu coloco a menor inércia no plano. Aonde eu tenho o maior número, onde eu tenho o menor número de colunas, eu coloco a maior inércia formando o pórtico. Então, eu teria um pórtico aqui, com vigas engastadas aqui na coluna, na maior inércia. Mas eu só tenho duas colunas. E nesse sentido, nesse outro sentido, vou desenhar aqui embaixo, eu tenho as colunas... Opa, vou desenhar rápido aqui para a gente ir para o outro slide. As colunas na menor inércia, também gastadas nas vigas, só que eu tenho um maior número de colunas para fazer a redistribuição dos momentos fletores. Então eu tenho um pórtico
com 3 pernas, e cada perna na menor inércia, e no outro sentido eu tenho um pórtico com 2 pernas, mas na maior inércia. Então, este jogo eu preciso fazer durante o lançamento das minhas estruturas. Eu tenho que verificar as interferências com os equipamentos. E aí, pode ser que eu não possa colocar nenhuma viga nesse nível. Por exemplo, aqui. Aqui eu não posso colocar viga. O que vai acontecer? Se eu não posso colocar uma viga nesse nível, tá aqui. Se eu não posso colocar uma viga nesse nível, o que vai acontecer é que eu vou ter que aumentar a rigidez desta coluna. Ora, eu posso colocar a viga nesse nível aqui, mas não posso colocar nesse nível aqui, e isso vai acontecer, andar sim, andar não? Não tenho dúvida. Mesmo acontecendo esta situação, eu vou pegar e mudar a inércia dessas 2 colunas, fazendo com que esta coluna esteja na maior inércia, essa coluna esteja na maior inércia. Então, aqui eu vou ter um pórtico com a maior inércia, menor inércia, maior inércia, menor inércia. Entretanto, como eu tenho viga num nível, no outro eu não tenho viga no outro nível, isso me faz mudar a inércia das colunas. Então, é isso que eu estou fazendo, olha. Como eu não tenho viga, eu vou ter, de repente, um pé direito com 4, 8 metros sem viga, eu vou precisar aumentar a inércia neste plano, nesta posição. Então, mais uma vez, eu giro a coluna novamente. Tá? Por quê? Porque eu tive interferência com os equipamentos. Daí, chega um momento que eu não posso ter essa coluna central. Essa coluna central, num determinado nível, ela tem que desaparecer. Então, olha, essa coluna aqui, olha, ela desaparece, ela vem lá de cima, ela veio lá de cima, chegou aqui, ela vai ter que apoiar onde? Numa viga de transição. Em geral, essas vigas de transição são vigas bastante altas. Essas vigas de transição são vigas bastante altas. A gente tenta evitar sempre que possível, mas nem sempre é possível. Essa viga de transição, a gente vai tentar fazê-la articulada nas 2 colunas. Entretanto, pode ser que essa viga seja muito alta, esteja havendo alguma interferência com algum equipamento aqui, eu não posso ter uma viga tão alta e eu tenho necessidade de engastá-la. Ora, se eu engastei, isso que eu tinha pensado não vai valer mais. Eu vou ter que pegar uma bruta viga de transição, engastar nesse pilar e, consequentemente, eu vou ter que virar aquele pilar. Eu vou ter que virar esse pilar aqui para receber um baita do momento fletor formando pórtico com essa viga de transição. Então, mais uma vez, olha, tive que rodar a minha coluna. E aqui eu posso ter
a maior inércia, viga chegando na menor inércia. E aqui? Esse é um grande problema que a gente encontra também. E, coincidentemente, isso daqui acabou estando na posição certa. Não teria nenhuma lógica eu ter uma coluna com a inércia nesse sentido, com uma viga apoiando numa outra viga. Eu teria que girar esta coluna para ter a maior inércia. Então, de repente, essa coluna ela veio formando um pórtico com esta daqui, que parou na transição, não tem mais nada lá embaixo. Então ela vinha formando pórtico aqui, chegou aqui, apoiou na viga. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que toda a ação horizontal que acontece aqui acaba indo para essa viga. Essa é uma situação que vai nos levar a grandes deslocamentos estruturais. Este pórtico, do jeito que está aqui, ele não vai funcionar. Então nós temos que achar uma solução para transferir as ações horizontais para um outro painel de contenção lateral. Nos edifícios de múltiplos andares urbanos, a gente faz fácil essa transferência porque a gente tem um painel que a gente pode considerar infinitamente rígido, que é a laje. Mas no caso dos edifícios industriais, geralmente a gente não tem laje, a gente só vai ter laje quando tiver algum escritório dentro ou equipamentos vibratórios. Em geral, a gente tem chapa de piso xadrez ou grades ou chapa expandida. O que a gente vai ter que fazer? Um painel de contenção horizontal para transferir essas cargas para um outro pórtico. Mas eu vou falar isso depois. Fiquem com isso na cabeça. Bom, então, para a gente posicionar as vigas, eu já dei alguns exemplos aqui. Nós vamos tentar sempre ligar os pilares nas duas direções ortogonais. Então, ó, pilar em duas direções ortogonais para travar, em X e em Y. Sempre a gente tem que buscar isso. Não dá? Então, nós vamos fazer do jeito que eu fiz aqui. Tenta de um lado, tenta do outro, não dá, tira. Isso não está estável? Vamos jogar carregamento para um outro lugar. As vigas servem para dividir os painéis de piso. Então, se eu tenho uma chapa de piso de 6 metros, não adianta colocar uma viga aqui e outra 6 metros. Isso daqui vai pegar e ter uma flecha muito grande. Se é uma chapa de piso, provavelmente eu vou ter que colocar vigas intermediárias a cada 1,5 metro, por exemplo. A cada metro, dependendo da espessura. Se eu tenho grades, eu tenho que colocar a cada 1,5 metro ou 2 metros. Dependendo da sobrecarga, se for uma sobrecarga muito alta, de repente, mesmo usando grade, eu vou ter que colocar a cada metro. Então, a função das vigas é apoiar as chapas de piso, assim como suportar os equipamentos. Aonde tem equipamento para ser apoiado, eu preciso obrigatoriamente colocar viga. E eu tento colocar o eixo da viga, exatamente no eixo da sapata do equipamento. Por que no eixo da sapata do equipamento? Para eu não ter torção na viga.
Eu preciso evitar a torção na viga. Porque se eu tiver torção na viga, eu tenho duas alternativas. Ou eu transformo isso daqui numa viga caixão, resistente à torção, ou vou desenhar desse lado de cá, se ela tem torção, eu vou ter que usar um par de viga e faço um contraventamento de cantoneiro em cima e um sistema de diagonais e montantes em cima e um sistema de diagonais e montantes embaixo. Porque quando isso quiser perder a estabilidade para cá, vai desenvolver um sistema que a gente vai fazer um sistema de contraventamento vertical. Então nós temos um painel em cima, um painel embaixo e alguns septos espaçados, de tal forma que ao invés de usar um tubo de alma cheia, eu uso um tubo treliçado e travado. Isso se o carregamento produzir torção na viga. Se não produzir torção e a gente conseguir colocar exatamente no eixo da alma, não precisa fazer nada disso. Importante, então, é você saber exatamente as dimensões de uma sapata que você vai apoiar essa estrutura. Que você vai apoiar o equipamento na estrutura. Por quê? Porque daí você vai ter a furação e esta sapata vai definir o tamanho da sua viga, que em geral é pelo menos a largura da mesa, é pelo menos a largura da sapata. Para que daí você venha, o pessoal da montagem venha, parafuse o equipamento, né? E aí você tem um assentamento bem feito da sapata do equipamento na sua viga. Não adianta você ter uma sapata enorme e você, para economizar, pega e faz uma viguinha, a sapata tem 400 e você faz uma viga com aba de 150, gente. Se a sapata tem 400, o apoio do equipamento tem 400 milímetros, você vai fazer com que a sua viga também tenha aproximadamente 400 milímetros. Isso é muito importante para viabilizar a montagem dos equipamentos. Não adianta você ficar reduzindo largura de viga para economizar se ela não vai suportar efetivamente o equipamento. Chega na hora, vai ter que trocar a viga. E isso é muito importante em equipamentos industriais. Limitar a altura das vigas. Por quê? Porque sempre vai ter uma interferência no equipamento de baixo. Por isso que, em geral, as vigas que nós utilizamos nos edifícios industriais desse tipo que eu estou tratando, são vigas em perfis soldados. Porque as vigas em perfis soldados, a gente faz a largura que quer, na altura que a gente quer. De repente, eu tenho que usar uma largura antieconômica até, para ter uma altura reduzida. Por quê? Porque se eu fizesse essa viga com uma inércia maior, aumentando a altura dela, ela estaria interferindo no equipamento inferior. Tá? Então, esses cuidados nós precisamos ter no lançamento das estruturas. Então, da mesma forma, qual é a função da viga? Ela vai formar os painéis verticais junto com os pilares. Já vimos, né? Pilar, pilar, viga, viga, viga. Ainda não falei se ela é engastada ou ela é articulada. Mas vai formar painéis. E, preferencialmente, nas duas direções. Eu só não vou ter viga se eu não puder.
Se eu puder ter viga nas duas direções, eu sempre vou ter viga, seja em pilares de canto, seja em pilares externos, seja em pilares internos. Sempre eu vou tentar ligar uma coluna à outra por vigas. Sempre. Por quê? Porque provavelmente a gente vai fazer uma contenção lateral nesses pontos todos, seja com contraventamento vertical, seja com contraventamento vertical, seja ancorando em outros elementos estruturais. Ela tem a função de delimitar os pisos, de suportar equipamento, e ela vai receber tanto as ações dos pisos quanto as ações de outras vigas, né? Aqui eu posso dizer que essas vigas que ligam um pilar ao outro são vigas principais, e as vigas que descarregam nessas vigas são vigas secundárias. E muitas vezes eu vou ter que fazer um outro nível de vigas secundárias, porque de repente aqui eu tenho vazios. Então eu tenho que apoiar chapas de piso, chapas para plataformas de trabalho. Então, o que eu faço? Eu posso fazer isso aqui, chapa de piso, e aqui vazios. Então eu tenho viga principal, viga secundária, viga secundária, viga secundária, viga secundária, 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 secundária e assim por diante. Um aviso. Lá na norma, vocês vão ler que para ligações de peças principais, obrigatoriamente você deve utilizar parafuso ASTM A325. Para ligações em peças secundárias, você pode utilizar parafusos de baixo carbono A307. Isso daqui não é uma viga, por chamar viga secundária, não é um elemento secundário, não, tá? É um elemento principal. Em todas essas ligações, o parafuso tem que ser pelo menos o ASTM A325, parafuso de alta resistência, parafuso de médio carbono, tá? Muito bem. Então ela vai receber as ações dos pisos das outras vigas e transmitir para onde? Para os apoios. Que apoios? As colunas. E essas colunas vão levar essas cargas até as fundações. Qual o carregamento que essas vigas suportam? O seu peso. O peso proveniente dos pisos, sejam pesos próprios, ações permanentes ou sobrecargas, peso de equipamentos vazios, permanente, peso de equipamento cheio, sobrecarga. E a reação de outras vigas. Quais os esforços? Ora, não tenham dúvida que é o momento fletor e a força cortante. E aqui, como eu demonstrei para vocês, em alguns casos a gente pode ter momento torsor. Nós temos que evitar momento torsor em vigas abertas. Viga tipo I tem uma porcaria de resistência a momento torsor. Aí a gente já tem que partir para aquelas soluções que eu apresentei a vocês, tá? Então, sempre que tiver momento torsor, deixa de lado a viga aberta. Vai usar uma viga tubular. Então é esse, né, o caminho das ações que nós temos nesse tipo estrutural que a gente usa em edifícios industriais. São as ações, vou dividir didaticamente, não tem nada a ver separar a ação vertical de horizontal. Didaticamente, elas atuam simultaneamente, mas didaticamente, as ações verticais atuam nos pisos. Quais são? Cargas permanentes, cargas devido ao uso, eventuais cargas de fechamento lateral, alguma alvenaria, por exemplo, divisórias, etc. Os pisos estão apoiados nas vigas, levam essas cargas até as vigas, e é muito importante
todos nós sabermos qual é o caminho das ações. Quanto menor o caminho das ações, mais econômica será a estrutura. Se eu passar de uma viga para outra viga, de uma viga para outra viga, de uma viga para outra viga, eu estou mobilizando todas as vigas, vou estar utilizando mais material. Quanto mais direta for a transmissão da carga, mais econômica será a minha estrutura. Então vamos lá. Os pisos transferem o carregamento para as vigas. As vigas pegam esses carregamentos, mais o seu peso próprio, mais as cargas de fechamentos que porventura hajam ou de equipamentos, transferem para as outras vigas ou diretamente para os pilares. Os pilares pegam esse carregamento, mais o seu peso, mais as cargas dos andares superiores e levam para a fundação. Por hipótese, vou sair daqui da frente, só para ter uma imagem global. Nem vi se eu estava na frente do outro. Aqui, eu estava na frente do outro. Deixa eu afastar um pouquinho, só para vocês verem aí o desenho que eu tinha feito, tá? Tá? Se tiver alguma dúvida, depois eu passo novamente. Mas vou sair daqui. Então, olha. Nós temos, por hipótese... Por hipótese, nós temos que a fundação é um elemento resistente a todas as ações, indeslocável inicialmente. Pode ser que o geotecnista nos dê a possibilidade de um recalque e a gente vai ter que daí calcular a nossa estrutura para aquele recalque diferencial. Mas a hipótese inicial é que é um ponto fixo. Então ela resiste às ações verticais. Mas eu também tenho atuando as ações horizontais. As ações horizontais atuam nos fechamentos externos. E se eu não tiver fechamento externo, não tem ação horizontal? Tem. Se eu tivesse esse prédio aqui, que eu estou mostrando, sem fechamento horizontal, olha o nível, a densidade de obstruções que nós temos além do silo lá dentro. Isso tudo produzirá ações horizontais devidas ao vento na estrutura. Então, mesmo sem fechamento, a gente tem sim. Mas, considerando que a gente tem fechamento, que a gente tem ação horizontal, os fechamentos externos vão levar para onde essas ações? Nos edifícios urbanos, a gente sabe que eles levam para os pisos, para as lajes. Mas nem sempre essa situação é verdadeira. Os fechamentos externos vão estar apoiados em longarinas, essas longarinas estarão apoiadas nas colunas e a ação do vento pode ir direto para as colunas. Agora, se eu tiver elementos de contenção horizontal ou laje, pode ser que esses fechamentos levem para os pisos e os pisos transmitam para as colunas. Então a gente tem que saber efetivamente qual é o tipo de piso que a gente vai utilizar e qual é o funcionamento, qual é o caminho dessas ações horizontais nos edifícios industriais. Esses pisos ou as colunas que estão recebendo os fechamentos, elas têm que transmitir para os elementos de contenção lateral. Quem são esses elementos de contenção lateral? Agora eles apareceram e eu estou aqui relacionando alguns deles. São os pórticos, podem ser as paredes de concreto, chamadas de paredes de cisalhamento, ou os contraventamentos verticais. Em geral, esses três elementos são muito utilizados nos edifícios industriais. Por quê? Porque o pórtico ele deve ter, né, rigidez suficiente para
levar essa ação horizontal, e quanto mais alto esse pórtico, maior a rigidez ele deve ter, para levar esta ação horizontal até as fundações. E como que esse pórtico leva? Ora, ele vai ter uma determinada deformação quando ele for solicitado por essa ação, né? Daí eu tenho ainda o carregamento vertical, né, nas vigas. Eu tenho o carregamento vertical aqui, que vão solicitar as vigas, e nós vamos ter que limitar esse deslocamento. Esse deslocamento, ele é função do quê? Esse deslocamento delta. Esse deslocamento será função da rigidez da coluna ou do pilar, da rigidez da viga e da rigidez da ligação, que em geral nós vamos adotar uma ligação rígida, não vamos adotar uma ligação semi-rígida, e na maioria dos casos nós não vamos adotar ligações articuladas. Ah, mas eu posso ter uma ligação articulada no pórtico? Ora, se ele for um pórtico uma vez hiperestático, eu posso manter uma ligação rígida e as outras articuladas. Por exemplo, eu posso ter um pórtico rígido aqui, articulado na base. Mas como os edifícios em geral são altos, eu preciso de toda a rigidez possível. Então, eu busco eliminar as articulações quando eu preciso de rigidez. No caso das paredes de concreto, se eu tiver a possibilidade, se eu tiver elevadores e esse elevador tiver parede de concreto, essa parede de concreto ela vai ter uma rigidez muito grande às ações horizontais. Então daí eu posso pegar a minha estrutura, articular as vigas todas aqui e levar com outras vigas as ações horizontais até a parede de cisalhamento ou núcleo de cisalhamento. Então, se eu tiver um elevador com parede, não tenha dúvida que eu vou tentar fazer isso para reduzir o peso da minha estrutura. E aí sim eu posso pegar e articular tudo. Ah, mas vamos supor que essa parede seja muito estreita, ela não tem a rigidez suficiente que eu quero, ela tem uma certa deformação delta aqui. Eu preciso reduzir essa deformação, daí eu vou associar com a parede com pórticos, com ligações, ligações engastadas entre viga e pilar, mas essas vigas de transmissão poderão ser articuladas. Então eu tenho um pórtico associado a uma parede, eu tenho uma associação de pórtico e parede, e vou limitar o deslocamento delta. E o meu preferido é o contraventamento vertical. Por que ele é o meu preferido? Porque todas as ligações podem ser articuladas. Ligação articulada em estrutura metálica é a ligação mais barata que a gente tem. Então eu tenho viga articulada em pilar, viga articulada em pilar, viga articulada em pilar, viga articulada em pilar, e aí vai. Daí, para essa ação horizontal, o que eu faço? Essa ação horizontal acontece, comprime essa viga, traciona essa diagonal, comprime essa viga, traciona essa diagonal que é articulada também, comprime essa viga, traciona essa diagonal, comprime essa viga, traciona essa diagonal, que chegou na fundação e transmite a horizontal para cá. E se eu tenho horizontal nessa direção, comprime essa viga, eu não vou deixar esse contraventamento inicialmente trabalhando a compressão, desprezo ele, comprime essa viga, que é muito mais robusto que o contraventamento, essa viga quer vir para cá, coloco uma diagonal, não deixo, comprime essa viga, traciona, comprime, traciona, comprime, traciona, reação na fundação. Tudo com ligação articulada. Todos eles com ligação articulada. Entretanto,
vem a maldita interferência, né? O que vai acontecer? Podem acontecer casos em que eu não posso ter o contraventamento em X aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou verificar se eu posso fazer um contraventamento em V. Ação horizontal. Comprime, traciona, comprime, traciona, comprime, traciona, comprime, traciona. Na outra direção, comprime, traciona. Ah, eu não posso colocar esse V aqui? Não, porque tem uma tubulação passando aqui. Ah, eu achei que era uma passagem de pedestre. Tá bom. Se tem essa tubulação, eu posso pegar, eu tiro esse contraventamento, posso pegar e fazer isso aqui? Vai funcionar do mesmo jeito. Não pode. Porque além dessa tubulação aqui, eu preciso ter esta passagem aqui livre. Poxa vida. Então, será que eu posso tirar essas diagonais e fazer um contraventamento em K? Aí ele não vai mais funcionar do mesmo jeito. Por quê? Porque agora, obrigatoriamente, as diagonais trabalharão a tração e a compressão também. Mas todas elas continuam articuladas. Ah, não dá. Não pode, não quero que coloque contraventamento nenhum. Tá bom. Se eu não posso colocar contraventamento, o que eu vou ter que fazer? Obrigatoriamente, eu vou ter que fazer uma ligação de transição aqui e farei esta ligação rígida, engastada na coluna, essa ligação rígida, engastada na coluna, de tal forma que aqui eu tenho uma deformação de pórtico, mas aqui eu continuo a ter uma deformação de contraventamento. Esse pórtico transmite essa ação horizontal aqui para baixo, que traciona isso, que leva para cá. Então, eu tenho que partir das ligações articuladas dos contraventamentos, eliminando as barras que podem causar as interferências, chegando até a um pórtico em todas as direções, que seria a situação mais clara da estrutura metálica. Vejam aqui que é uma estrutura baixa, nós temos pórticos tanto nessa direção quanto nessa direção. Aqui tem uma monovia, isso daqui é estrutura real, tá? 3D de uma estrutura real. Agora, quando chegou aqui embaixo, eu precisava transmitir um momento fletor e a altura dessa viga não estava sendo suficiente para eu transmitir um momento fletor. O que eu fiz? Coloquei mão francesa. Ou seja, aumentei o braço de alavanca, né, para transmissão do binário, transmissão do momento fletor propriamente dito. Então, olha, estrutura baixa a gente até consegue resolver mais fácil, mas quanto mais alta for a estrutura, mais difícil será de resolver. E percebam que, diferente daqueles edifícios de múltiplos andares com laje, esse pórtico trabalha independente desse pórtico, que trabalha independente desse pórtico. Eles têm que se virar sozinho. Esse pórtico trabalha independente desse pórtico, que trabalha independente desse, desse e desse. Eles têm que se virar sozinhos. Ah, mas tem um jeito de fazer com que os pórticos passem a trabalhar juntos, mesmo sem a laje de piso? Tem. Tem os elementos de contenção horizontais.
que nada mais são do que contraventamentos horizontais que, se fosse possível colocar, e aqui não foi porque tinha equipamento de cima até embaixo, vão ajudar a compatibilizar o deslocamento dos pórticos, fazendo com que todos trabalhem juntos, reduzindo a dimensão deles, porque eles não trabalham mais sozinhos. Aqui, olha, eu já tenho um sistema porticado nas duas direções. Então eu tenho contraventamento aqui, contraventamento aqui, contraventamento aqui, aqui eu não tenho, ó. Aqui, aqui, tenho contraventamento aqui, aqui. Vejam que aqui é um V com a abertura para baixo, aqui é um V com a abertura para cima. Aqui, aqui. Nem estou enxergando aqui. Ah, não, aqui não tem. Aqui é porta. Ah, não. Deixa eu ver. Não, aqui não tem, ó. Aqui não tem, aqui não tem. Mas daí eu tenho os contraventamentos verticais de compatibilização nos andares. Olha aqui. Tá vendo? Vocês conseguem ver? Olha aqui. Eu estou ligando os pórticos para que eles passem a trabalhar juntos. E por que é que as ligações articuladas são mais baratas? Ora, elas são mais baratas porque basta colocar uma chapa de alma ou uma cantoneira de alma parafusada na viga ou na coluna e está feita a ligação articulada. Agora, se eu tenho ligação engastada, eu começo a ter uma quantidade maior de chapas, de nervuras e de trabalho de fábrica para fazer esse tipo de ligação. As treliças, elas são mais baratas porque exigem mais material. Entretanto, exigem mais mão de obra. Menos material, mais mão de obra. Tem que buscar o equilíbrio. Isso daqui, olha, é o que é mais caro efetivamente para a gente produzir. Ligações em perfis tubulares. Isso daí te dá uma produtividade muito baixa, um custo de mão de obra muito alto e só se for necessário arquitetonicamente ou por quaisquer outros motivos, a gente vai usar esses sistemas tubulares. E aqui, só para finalizar, eu queria que vocês entendessem como é que a gente tem que projetar a estrutura metálica. E aqui, eu estou apresentando um cronograma, um fluxograma, e dois desenhos que, inicialmente, eles parecem dois elementos projetados iguais, mas eles não são. Porque a gente tem que adotar um conceito de projeto aonde nós vamos selecionar não só materiais, mas processos de fabricação e de montagem. Eu tenho que produzir uma estrutura e eu, como projetista, não posso abrir mão de identificar os custos. Estes custos vão, como eu posso dizer, vão alavancar a minha carreira como um bom projetista ou não. Não adianta fazer uma estrutura extremamente segura se ela não for econômica. O bom projetista, o projetista conceituado no mercado, ele une segurança e economia. E essa economia é a economia de material, a economia de mão de obra de fábrica, a economia de transporte e a economia de montagem. Não adianta eu falar que é mais econômico montar uma viga com 20 metros de comprimento, se essa viga terá que ser transportada com frete especial e, dependendo do lugar, será
extremamente caro, muito mais caro do que fazer 2 vigas de 10 metros. Efetivamente, eu não vou pegar e falar, olha, eu tenho uma viga de 5 metros, vou dividir em 2 pedaços de 2,5. A não ser que seja um ambiente completamente restrito, que você não tenha a possibilidade de utilizar um equipamento e jogar por cima, você só pode trazer por baixo e tem que ser emendada, tudo bem. Mas você tem que conhecer os custos. Muito bem. Muitas vezes você vai ter que revisar o seu conceito inicial, porque você pensou no projeto para fabricação, para montagem, mas não pensou no projeto para produção. O que a gente faz? Hoje, a gente trabalha com um protótipo em 3 dimensões. Por quê? Na verdade, desde os anos 2000, a gente já trabalha em estrutura metálica com 3D, né? Seja com Tecla, seja com Tecnometal, seja com qualquer software de detalhamento de estrutura metálica, faz mais de 20 anos que a gente trabalha com 3D. Mas, como está em moda o BIM, você vai conseguir fazer protótipos do teu projeto ainda na fase inicial, identificando os problemas de fábrica e de montagem. Vou sumir daqui um pouquinho, porque eu já vi que eu estou na frente. E aí, depois de identificar todas as interferências, depois de identificar a viabilidade da montagem, a viabilidade da fabricação, você vai mandar para a produção. Então você tem um processo aonde você tem que simplificar o máximo possível a estrutura do teu produto, a tua estrutura metálica. Você tem que buscar com todos os envolvidos no projeto, não só com o cliente, não só com os seus projetistas, mas com o projetista mecânico, com o projetista das instalações, algumas sugestões de simplificação do produto também. E, a partir daí, simplificar o processo. Quantas vezes eu já vi o detalhamento, aqui uma coluna, aqui chega um perfil, uma viga, que ou ele fazia o recorte para a aba chegar aqui, e daí vem a alma, e daí para parafusar na coluna nem a chave entra. Quantas vezes eu já vi isso? Ou então ele interrompe aqui, joga essa ligação para, coloca uma chapa aqui e faz uma chapa de tala aqui. Ora, o cara que pegou e dimensionou uma ligação recortada aqui, onde a chave de boca sequer cabia aqui para você fazer o aperto, ele não seguiu nenhum desses passos. E eu queria, só para terminar, que vocês tivessem em mente essas duas figuras aqui. Imagine vocês que nessa peça, o montador desta peça, ele tem que colocar uma mola. Então, existem duas possibilidades de projeto. O projetista pode fazer um uso incorreto das suas informações e projetar esse sulco a 90 graus. O que vai acontecer? A hora que o montador, que está lá na linha de produção, colocando mola, colocar a mola aqui dentro, ela, em alguns deles, ou em vários deles, ou em inúmeros deles, ela vai pegar e ter essa interferência no sulco a 90 graus. Ora,
Se eu pensasse na produtividade deste montador que tem que colocar a mola, eu faria isso daqui inclinado, porque em qualquer posição que ele colocaria a mola, ele jogaria a mola aqui dentro, ela bateria nesse sulco e viria para a posição final dela. Então, para terminar a aula, os seus projetos não devem ser elaborados de forma incorreta. Você deve elaborar projetos da forma correta. E o que é a forma correta? Da forma mais segura possível, da forma mais econômica possível, simplificando a estrutura do produto. Como é que você simplifica isso? Simplificando a fabricação, a montagem, a fabricação e o transporte das peças. Gente, então antes de eu terminar, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida que eu possa responder a partir de agora. E quem quiser receber essas esses meus slides em PDF, é só colocar o e-mail aqui. Quem não quiser colocar um e-mail, pode mandar um e-mail para mim, para contato@engeduca.com.br, que eu estou colocando aí no chat para vocês, tá bom? Então, quem quiser receber as minhas apresentações, ou coloca o e-mail aqui, ou então manda um e-mail para mim. Tem um delay aí de 40 segundos, eu vou esperar para saber se tem alguma pergunta que eu possa responder. Se não aparecer perguntas, eu vou encerrar a nossa aula de hoje. Todos vocês já devem estar trabalhando com estrutura metálica para fazer esse curso, né? Mas eu quero dizer que eu estou formatando um curso a partir do zero, para aquele cara que não sabe nada de estrutura metálica, um curso que vai durar cerca de 2 anos. Eu vou mesclar aulas ao vivo e aulas gravadas, levando essa pessoa que não sabe nada de estrutura metálica a ser um profissional que atua na área de projetos de estrutura metálica. Ao final desses 2 anos, você pode ter certeza que esse profissional terá a capacidade, o conhecimento necessário para ser um engenheiro calculista de estruturas metálicas. Quem quiser mais informações sobre esse curso que eu estou formatando ainda, eu vou discutir alguns aspectos dele numa webconferência que eu vou fazer na sexta-feira, às 8 horas da noite. Eu deixei aqui no YouTube um link para você que quiser fazer esse curso ou ter mais informações sobre esse curso, entrar no grupo de WhatsApp. Então, você tem 2 situações, 2 caminhos para seguir para ter mais informações. A primeira, você entra no grupo de WhatsApp, lá está rolando a discussão, as informações de preço, de prazo, de conteúdo. A segunda é você mandar um e-mail para contato@engeduca pedindo o link da webconferência que eu vou fazer na sexta-feira também. E a terceira é entrar no site da Engeduca e vai buscar o curso. Ele não está à venda ainda, você só pode fazer a solicitação demonstrando interesse no curso. Estruturas metálicas do zero, nem lembro o nome do curso, do zero ao domínio total, que você tem o programa de tudo que a gente vai discutir, apresentar nesse curso, tá bom? Bom, me parece que não tem perguntas. Se não tiver efetivamente perguntas, eu vou encerrando a aula por aqui
Amanhã nós teremos a nossa última aula. Provavelmente eu não vou ter hora para terminar, porque eu quero apresentar todo o conteúdo que eu preparei. Então, se vocês tiverem compromissos, adiem para assistir a aula e estarem presentes. Estou bastante contente com a vinda de vocês aqui nessa noite de quarta-feira, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite e até amanhã a todos vocês.